Vamos começar? Vamos? Pronto? Ok. Então, primeiramente, fazer todos vocês bem-vindos aí, né? Para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de... Pronto? Ok. Tá ouvindo bem aí? Tô sim, tô ouvindo bem. Beleza, então. Vamos falar sobre auditoria interna, né? Um pouco sobre esse assunto. E todas as empresas que buscam ter uma qualificação, uma certificação, ela precisa ter funcionários qualificados para fazer auditoria internamente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá, então. Então, a certificação da qualidade é chamada de ISO 9001. Ainda está a versão 2008, mas já tem a versão mais avançada, né, 2015, né? Essa certificação, a empresa tem que mostrar o que a certificação é importante. É dizer que a empresa faz. Então, quando se passa por uma auditoria para receber a certificação, a empresa tem que dizer o que ela faz, né? Então, ela tem que esclarecer de forma documentada. Então, por mais que a empresa fale que segue alguns requisitos e tal, de boca não tem validade nenhuma. Então, é importante que seja tudo documentado, o que é feito, quem faz, como faz, onde, quando, né? Tudo isso relacionado aos processos de trabalho. Recentemente fiz uma auditoria na parte de finanças com as pessoas e a pessoa estava sem nota fiscal de algumas atividades, de algumas coisas que tinham sido feitas. Aí ele chegou para mim e falou assim, mas o mais importante é entender que eu sou uma pessoa honesta. Eu sou 100% honesto. E eu estava tentando explicar a ele que, por mais que ele saiba que ele é honesto, mas para uma auditoria, essa questão de falar que ele é honesto, na auditoria financeira, não tem validade nenhuma. Porque o que vai ter validade é a documentação que é mostrada na auditoria. No caso de auditoria financeira, são as notas fiscais, né? Como é que é feito empresa nenhuma, né? Ramon? Oi. Então, nesse caso aí, além da empresa, ela tem que mostrar o que ela faz e também de que maneira ela faz, né? Porque tem todos os requisitos, na questão da parte de segurança ambiental, fator ergonômico, tudo isso aí envolve também nessa auditoria. Esse processo. Exatamente. Como foi falado ali, né? O que faz, quem faz, como faz essas atividades, né? Porque às vezes a empresa faz certas atividades que de repente está aferindo alguns requisitos de segurança, ou talvez de meio ambiente, ou está gastando mais do que deveria, ou está se gastando tanta energia para fazer atividades, tipo água, aí já vem as questões ambientais, então tudo isso é avaliado. É por isso que as normas elas andam juntas, né? São integradas. Então, na auditoria se faz esse levantamento, né? Através de documentação. E aí precisa ser coerente, né? Coerente.
faça o que você diz, ou seja, coerência é fazer aquilo que está escrito ali. Então não adianta escrever um texto lindo, documentação maravilhosa, mas de repente, na prática, você faz totalmente diferente, né? Então não tem coerência naquilo que está escrito. Então, se escreveu, tem que ser feito. Então, execute os processos de trabalho em conformidade com o que foi documentado. Então, como é importante redigir bem essa documentação com aquilo que é praticado, para que assim não possa ter incoerência, né, naquilo que está escrito. Deixa eu voltar aqui. E manter os respectivos registros de comprovação dos resultados. Então, depois que se passa os resultados, vamos imaginar, o dia de hoje, nós tivemos alguns resultados de produção. Todo esse material que foi escrito, checklist, né, alguns formulários de produção, eles precisam ser arquivados para que assim possa comprovar que naquele dia foi feito daquela maneira. Então, certificação ISO 9001, que é, né, é um reconhecimento formal por um órgão internacional credenciado de que existe um sistema de gestão da qualidade naquela empresa, né, conforme com a ISO, e que o pessoal trabalha de acordo com a conformidade do sistema, né, que a ISO pede. E tem que comprovar, ou seja, tem um certificado formal que a empresa ela segue os padrões de qualidade. E como é feita, né, essa verificação? Essa verificação é feita através de auditoria de certificação, né? Então, se a empresa quiser passar por um processo como esse, para receber um certificado, ela vai contratar uma empresa externamente credenciada por um órgão internacional e ela vai marcar uma data para poder fazer essa auditoria, né? Para verificar se a empresa está pronta para receber essa certificação. E quem executa e relata a auditoria de certificação da qualidade? Então, vai ser uma equipe, né, de auditores da qualidade, que são pessoas apropriadamente preparadas, idôneas, né, que não tem relação nenhuma com a empresa, independente de pressões. E como os auditores fazem a auditoria? Através de entrevista, pode ser que qualquer pessoa da empresa, através, né, de um bom bate-papo, que não deixa de ser uma entrevista. Isso geralmente começa com a diretoria, mas ela pode fazer com qualquer pessoa que é relacionada à empresa. E, além disso, tem a questão de observações, né? Observar o processo. Ela está conversando, mas ela está ali fazendo algumas observações. Uma parte importante também é analisar registro, né? Todos os registros, como a gente falou anteriormente, registro é uma foto daquilo que daquilo que foi feito na produção ou em qualquer processo. É como se fosse uma foto, é um registro, né? Não pode ter rasuras, ele precisa ser arquivado. Então, essa análise de registro é importante para a auditoria. E entrevistar clientes também, né? É importante. Então, a temporalidade da certificação da ISO 9001, né? Tem um início, né? Que geralmente, quando você quer marcar uma auditoria na empresa, geralmente é mais ou menos um ano, né? Que a pessoa ela vai se preparando. Aí tem uma pré-auditoria de 30 dias, depois vem a certificação, né? Geralmente se faz orçamento com 3 certificadores, aí a empresa escolhe uma que seja mais a que se... E de tempos em tempos, de cada ano em ano, vai se fazendo uma auditoria de manutenção desse certificado. E a depender de tipo de contrato, pode ser semestralmente também, né? Que é chamado de auditoria de manutenção. Então, vamos falar um pouquinho da documentação da ISO, né?
o valor da documentação. Primeiro é permitir a comunicação do propósito e a consistência da ação. Então, o documento ele tem que transmitir uma comunicação clara, né? Com o propósito daquilo que tem que ser realizado. Primeiro ponto. Contribuição, ou seja, atingir a conformidade com os requisitos do cliente e melhoria da qualidade. Então, tudo tem que ser projetado na empresa, seja o que for, uma máquina, um documento, para que possa trazer, para que possa atender os requisitos solicitados pelo cliente e cada vez mais pensando em melhoria, né, para a questão da qualidade. Tem que se promover treinamentos apropriados, treinamento para que as pessoas se capacitem, assegurar rastreabilidade e repetibilidade, né? O que é rastreabilidade? É quando se necessita de um documento, que talvez aconteceu um erro hoje, mas talvez isso foi produzido há 2 anos atrás, eu consiga rastrear esse documento. Então tem que ter um mecanismo, um padrão, para que esse sistema de rastreio possa ser muito fácil, né? Essa semana passada, aconteceu muitos recall, né? Na área de automóveis. Talvez erro de projeto, erro de produção. E as pessoas que compraram certo tipo de automóveis tinham que voltar para trocar uma peça, né? Então, sem um sistema seguro de rastreabilidade, ficaria difícil saber, né, quais lotes eles recomendariam para fazer a troca da peça. E avaliar a eficiência e a contínua adequação do SGQ implementado. Então, de tempos em tempos, é importante avaliar se o sistema ele precisa se manter dessa forma ou precisa melhorar a forma que está sendo projetado para que a qualidade possa ser ainda melhor para os clientes. Aí aqui tem a hierarquia de documentos de um sistema normativo, né? Se a gente for analisar a pirâmide aí, embaixo vem os procedimentos operacionais, que é a base, embaixo. Depois vem os procedimentos gerenciais e, por fim, o manual da qualidade. E hoje o manual da qualidade já não é obrigatório, né? Pela norma, não é obrigatório. Porém, o manual é tão importante que as empresas elas não descontinuaram o manual da qualidade. Porque quando você tem um manual da qualidade dentro de uma empresa, ali dá para saber todas as coisas relacionadas à certificação. Alguma pergunta até agora? Não. Não. Amor, me diz uma coisa. Essa a ISO 9001, ela somente diz respeito a questões de auditoria para a área da qualidade, é isso mesmo? Exatamente. Só define somente isso, né? Porque eu já participei de outro tipo de auditoria, já acompanhei na área de tanto de segurança como na área operacional, e já é um outro processo, né? Então, isso aí, a 9001 só relata somente só de qualidade, né? Isso. Ok. Talvez que você passou tenha a ISO 14001, que é relacionada ao meio ambiente, tem a 18001, ROSA 18001, que é de segurança, né? Ok, isso. E também tem outras auditorias também. Tem a auditoria de responsabilidade social. Então tem outras, mas essas são as 3 mais importantes, né? Do sistema de gestão integrado. Isso, porque Talvez você tanto a gente ouviu falar somente, a gente ouve mais sobre a ISO 9001, e que é mais, aí muitas vezes eu tinha essa confusão na minha mente de que era uma ISO que geria todo, mas agora eu estou vendo que é cada qual no seu cada qual. Agora sim, só uma observação. ISO 9001, o foco é qualidade, porém, existem algumas coisas de segurança e meio ambiente que, se não cumprir, pode receber uma não conformidade na própria ISO 9001, entendeu? É porque já entra no requisito aí de qualidade, né? Mesmo dentro de segurança, tudo tem que ter porque a conformidade. elas são integradas, entendeu? Ela tem uma relação.
Ah, Por entendi, exemplo, entendi. por exemplo, o procedimento diz, vamos supor que o procedimento diz que naquela área de produção tem que usar os EPIs, determinados EPIs. É uma auditoria de qualidade, mas se o auditor chega lá e percebe que os funcionários não estão usando os EPIs que falam na documentação, por mais que seja uma auditoria de qualidade, se vai gerar uma não conformidade, mesmo sendo um item de segurança. Entendeu? Entendi. Ok, entendi. Valeu, obrigado. Nada. Aí tem alguns tipos de auditoria, né? Tem auditoria interna, pelo próprio nome já diz, é algo que acontece internamente na empresa. Tem a do fornecedor, quando o fornecedor vai na empresa. E tem a da certificação, que é essa empresa que é contratada, né, para dar o certificado. Ainda incluiria uma outra, que tem a auditoria de cliente. Às vezes o cliente quer fechar uma parceria com determinada empresa, então ele quer fazer uma auditoria lá para poder saber se vale a pena fechar essa auditoria ou não. Ou fechar essa parceria ou não. Requisitos para ser um auditor. O curso é 16 horas, ou seja, 2 dias, né? E aí, depois que faz o curso, se apresenta na área de gestão da qualidade da sua empresa e fala, olha, eu sou habilitado para ser auditor, né, da ISO 9000. Se precisar, pode contar comigo. Então, depois que faz o curso, você fica disponível. Se a empresa precisar, logicamente que ela vai estar te contactando. Amor, esse curso ele seria ministrado através da empresa ou nós mesmo a gente pode procurar uma entidade e fazer esse curso? Boa pergunta. Tem empresa que ela vai investir no funcionário e aí ela mesma vai pagar o curso, entendeu? Se ela vê a necessidade, ela vai pagar o curso porque ela vê que é um retorno para ela. Como aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, não tinha um curso de auditor interno, e ela contratou a empresa para poder ministrar esse curso para algumas pessoas na empresa, dentro do próprio local, de uma sala da empresa lá. Então nós ficamos lá recebendo esse treinamento. Mas tem empresa que ela não vai fazer isso, né? Infelizmente. Então, o que nós, como funcionários que querem entrar na área da qualidade, vai fazer? Vai procurar se qualificar. Então, a gente vai pesquisar e aí vai fazer um curso como esse, de auditor interno, que é uma qualificação que é muito importante. Deu para responder essa pergunta? Positivo, ok, valeu, entendi. Valeu. Obrigado. Nada? Então, depois que faz um curso de auditor, logicamente tem algumas coisas que é questão de postura, né? Então, o que o auditor deve ser, né? Então, o primeiro ponto é cético, né? O que é cético? Cético é aquela pessoa que não acredita em tudo que está vendo ali. É uma pessoa descrente, sabe? Por mais que a empresa esteja arrumadinha, que tenha tudo no seu lugar, aparentemente, toda organizada, a gente não tem que acreditar naquilo que está ao primeiro alcance de nossas vistas. A gente tem que investigar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o auditor ele precisa ser justo, né? Tem que agir com justiça, né? Ele não pode ser injusto. Isso está muito associado à questão de critério. Se eu estabeleço um critério, eu preciso até o fim com esse critério. Porque senão deixa de ser justo, né? Isso acontece muito as reclamações com gosta de futebol, em jogos de futebol que a gente vê aí na televisão. Que fala assim, o juiz usou critérios diferentes para dar cartões diferentes. Então não foi algo justo. Então, a mesma coisa, o auditor ele não pode usar critérios diferentes, né, para aplicar talvez uma ação para uma área diferente da outra. O auditor ele tem que ser crítico. O que é crítico? Crítica é realmente investigar, né? Fazer perguntas, analisar aí a fundo, né, para saber detalhes. Ele precisa ser assim. Ele precisa ser ético, né? Ver a questão aí da moral, né? Valeu. Posso estar aqui? Pode. Coisa demais, não? Estou estudando.
E tem a questão que ele tem que entender que ele é um representante do cliente, né? E se ele não fizer o trabalho bem feito, quem vai ser penalizado é o cliente. O quê? Ramon, tem alguém com áudio aberto aí que está dando interferência. Deixa eu só vou fechar aqui. Botar no barril, né? Vai lá, ele. Ele tem coragem mesmo. Pronto. E aí tem algumas coisas que o auditor ele não deve ser, né? Pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? É uma pessoa medrosa, é uma pessoa fraca de energia, né? Ela tem receio. Então o auditor ele não deve ser dessa forma, não pode ter medo. O auditor desorganizado acaba com a carreira dele, né? O auditor ele precisa ser altamente organizado. Ele precisa já com toda a papelada bonitinha, organizada, as perguntas que vai ser feito, tudo que for falado ele tem que anotar de maneira certa, anotar a data, quem foi com quem ele falou, o nome da pessoa, qual o setor, quanto tempo aquela pessoa trabalha na empresa, ele tem que ter tanta informação. Isso vai ser muito relevante na hora de redigir um documento. Então, se ele não for organizado, ele acaba se perdendo, né? Nessas informações importantes. E bonzinho, ele não deve ser bonzinho. Ou seja, poxa, gostei tanto daquela empresa, gostei tanto daquela pessoa que conversou comigo, e por mais que esteja errado, eu vou dar uma segunda chance, uma terceira chance, sendo que se ele der uma segunda chance, talvez de um determinado critério, aquilo vai ter um impacto muito forte no cliente. Então, eu não devo ser bonzinho nesse sentido. E aí vem um processo, né? Oi, pode falar. Até para auditoria também, ela entra também até na área de investigação por abuso de poder, por maus tratos dentro de uma empresa, ela também faz parte desse contexto, não é isso mesmo? Isso. Só que aí já vai ser outro tipo de auditoria, mas não deixa de ser uma auditoria, entendeu? Porque aconteceu um episódio desse lá dentro da empresa e um dos auditores lá, que ele faz sempre auditoria lá, ele chegou lá para investigar e ele fez perguntas a vários tipos de pessoas, de profissionais da área, e no final terminou que a pessoa a qual estava sendo investigada foi punida e ela foi demitida. Uhum. Aí já é outro tipo de condução de auditoria, mas não deixa de ser. Eles foram lá investigar uma situação um pouco diferente, né? Mas a metodologia que você está falando é a mesma aí. É a mesma, né? Tipo, pensar relacionada à qualidade, né? Aí, para essa auditoria funcionar, ele precisa de quê? Ele precisa de uma equipe. Um auditor ele não vai sozinho. Não deve sozinho, porque se ele for sozinho, ele vai ter muitas dificuldades. Ele precisa de uma equipe, né, que vá com ele. Geralmente uma dupla dependendo da auditoria, é suficiente. Ele precisa realizar um cronograma bem detalhado de como que vai acontecer, qual vai ser o dia que vai iniciar, a abertura, para onde ele vai. Então tem todo um cronograma que precisa já ser estabelecido. Ele precisa fazer uma comunicação prévia, ou seja, ele avisa antes, bem de maneira antecipada. Então, nós estamos em fevereiro, então ele já pode avisar para a empresa X que em junho vai acontecer a auditoria, então a empresa já tem um tempo para poder se preparar para isso. A auditoria ela precisa ser muito planejada, o que eles pretendem, né, alcançar com a auditoria. E o quinto passo já é a auditoria em si, né, é a prática, é a realização. Então, durante a auditoria, se faz o quê? Entrevistas com as pessoas, né? Conferência, aquela questão de envolver não somente uma pessoa, mas um público maior. As evidências precisam ser objetivas, né? Precisam ser muito claras, não pode ter rodeios. Dizer, eu peguei uma não conformidade por isso, isso e isso, então tem que estar muito claro. E constatações, né? Essas constatações vêm através das conformidades que foram pegas, tem que anotar também, poxa, aquela área conforme nisso, naquilo outro.
E quando encontrar não conformidades, eles precisam também fazer essas constatações formais. E sobre não conformidades, né? Não conformidade é algo que não está sendo feito de acordo com como deveria. É uma falha, né? Então, não conformidade identificada pelo auditor, ela precisa ser identificada e ela tem que ser controlada pelo setor da qualidade. A partir do momento que o auditor encontra essa não conformidade, aí o setor de qualidade precisa controlar isso para que ela possa ser tratada, né? Como diz ali, tratada e fechada pelo auditor. Segredo para a vida fácil na qualidade. É treinar, né? Difusivamente os encarregados, é treinar, qualificar as pessoas. E quais os treinamentos, né? Que são sugeridos? Tem o 6M, é o diagrama de causa e efeito de Ishikawa, quando acontece uma não conformidade para resolver. E MRPG, que é o método de resolução de problemas em grupo, ou seja, fazer trabalho em grupo, como já vimos algumas ferramentas anteriores, né? Alguma pergunta? No momento, não. Beleza. Técnicas de planejamento. Então, o primeiro passo é elaboração de um checklist, tomando em conta os documentos da área, né? Eu faço um checklist meu do que eu vou tentar identificar na área. Eu vou estar disponibilizando no grupo aí de vocês um modelo de checklist para vocês analisarem depois. Recuperação de dados nas auditorias passadas, como não conformidades, observações apontadas. Então, você é uma empresa que já passou por auditorias e teve não conformidades, observações. É importante a gente levar nessa próxima auditoria e entender se, de fato, aquelas não conformidades anteriores foi tratada e se ela nunca mais aconteceu, né? E distribuição de atividades na equipe, né? Esse planejamento. Você tem 4 auditores que vai comigo. Eu faço a distribuição dessa atividade para cada auditor. Aqui tem a divisão da norma, né? Geralmente a seção que a gente audita uma empresa começa pela seção 4 e vai até a seção 8, né? A 4 fala de requisitos do sistema de gestão da qualidade, né? Sistema da qualidade, que envolve manual da qualidade, envolve controle de documentos e controle de registro. A seção 5, né, vai falar de responsabilidade da alta administração ou direção. Lá a gente vai tratar assuntos como foco no cliente, na política da qualidade, da política, todos sabem dessa política e se realmente está sendo feita a divulgação, as pessoas conhecem. Análise crítica, né, pela alta direção, ou seja, se de tempo em tempo a alta direção faz reuniões para tratar assuntos, né, que está afetando a qualidade ou reclamações de cliente. Na seção 6 fala de gestão de recursos, né, que é competência, conscientização e treinamento, né? Fala da infraestrutura também, que é uma parte importante. E o ambiente de trabalho, como é um ambiente de trabalho, né? É um ambiente carregado, ambiente leve, tudo isso está nessa seção 6, que você faz a auditoria. Na seção 7, fala de realização do produto. E aí a gente vai envolver o planejamento da realização desse produto, como é que é feito, os processos relacionados ao cliente, controle de projetos, processo de aquisição, ou seja, a área de compras é envolvida, produção e fornecimento de serviço e controle de equipamento, né, em todos os dispositivos.
E na última seção, que passa por auditoria, é medição, análise e melhoria, que envolve muito diretamente a área de qualidade, né? A gente analisa como é que é feita as auditorias internas naquela organização, analisa o controle de produto não conforme, quando acontece de ter um produto que não é conforme, qual o tratamento que a empresa está colocando para esse produto, como é que é feita as ações corretivas nessa empresa e as ações preventivas também. Lembrando que um ótimo advogado conhece leis e sabe, diante disso, dialogar. Mesmo se diz um ótimo auditor, né? Sabendo da norma que rege o processo, saberá argumentar para proteger o cliente. Então, é uma dica muito importante. Se eu não conheço a norma, não conheço os requisitos, quando surgir um questionamento de alguém da empresa, como é que eu vou, de fato, né, defender uma tese que eu não conheço bem, o que está escrito na norma? Então, esse precisa ser o foco. Se eu sou auditor, eu preciso conhecer muito bem a norma, né? Que nem um advogado, ele precisa conhecer muito bem das leis, da Constituição, justamente para defender seus clientes. Alguma pergunta? Não, uma pergunta não, só queria dizer, eu vejo aí no caso a auditoria como não é uma forma de punir se alguém está fazendo algo de errado, e sim corrigir o que está errado para que as coisas que estão de maneira não conforme venham a ser corrigido para que o cliente receba o produto dentro da qualidade que tem que ser, né? Tem que ser produzido. Perfeito. E pegando o gancho que você falou, temos a auditoria interna e a externa. Qual seria, talvez, assim, a auditoria mais importante, precisar dar um foco especial? A interna ou a externa? No caso aí, seria a interna. E isso é interna, né? E geralmente, a auditoria interna, as pessoas geralmente não dão muito valor. E é por isso que, como Exatamente. os funcionários não dão muito valor à auditoria interna, o que acontece? Aí, quando chega a externa, aí fica muito claro que tem muitos problemas e observações que o auditor vai colocar, porque talvez a gente não deu importância lá atrás para a auditoria interna. A interna realmente tem que ser feita para resolver as situações pendentes. Porque tem que ser feito a interna para poder não ser preciso, quando for na externa, detectar o problema que já saiu. Assim, você tem que detectar algo que ainda está dentro do seu ambiente, que você pode resolver. E isso é uma preparação, né, para a auditoria externa, né, por questão de certificado. Então, a forma de ponderar é que a interna precisa ser levada muito a sério, né, para que assim ela possa ser um reflexo da externa que vai acontecer posteriormente. Eu queria dar uma ênfase aqui que da norma que vocês precisam conhecer, existem algumas nomenclaturas que é importante que vocês saibam, né? Por exemplo, quando você tem uma frase na norma que diz a empresa ela deve, a empresa ela pode, então existe uma diferença grande. Então, quando lá está dizendo que a empresa deve, isso significa que é obrigatório a empresa fazer. Quando tem a palavra deve. E quando se tem a palavra pode, significa que é opcional, a empresa faz se ela quiser. Então, como é importante entender só pequenas palavrinhas que faz toda a diferença na hora de interpretar se a empresa é obrigatório fazer ou não. Entendeu? Entendido. Aí, às vezes, nós não está dizendo lá, né, que a empresa ela deve, comunicar a política de qualidade com todos os funcionários. Então, se na norma está dizendo que a empresa deve, isso significa que é obrigatório. Todas as pessoas precisam conhecer a política da qualidade. Mas se ela tiver
a empresa pode comunicar com todo o efetivo, né, sobre a política de qualidade. Isso quer dizer que não é obrigatório. Então, por isso que é importante, além de conhecer a norma, eu preciso conhecer os termos. E eu vou encontrar isso lá na ISO 9000. ISO 9000 é como se fosse um dicionário da ISO 9001. Lá vai ter todos os termos que talvez eu desconheça da qualidade e eu vou saber a tradução. Se eu não sei o que é, por exemplo, não conformidade, eu vou lá na ISO 9000, que é um tipo de dicionário da ISO 9001, e eu vou descobrir o que significa não conformidade. Se eu não sei o que é escopo, mesma coisa. Eu vou lá na ISO 9000, que é um dicionário da ISO 9000, e vou descobrir o que é. Então, são algumas dicas antes de a gente encerrar essa aula, que é importante que vocês saibam, né? E aí, na próxima aula, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a questão da auditoria de qualidade e vou estar passando para vocês, vou ver se eu consigo aqui, quando a gente for sair da aula, um formulário sobre auditoria, né, interna, para que vocês possam usar ou até melhorar esse formulário. Tá ok? Tá ok, Ramon. Tá ok. Obrigado. No mais, agradecer a todos pela presença e que vocês possam uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, Ramon. Valeu.